Meu marido está dividindo um quarto de hotel com outra mulher. Meu marido está atualmente em Las Vegas para um torneio nacional de boliche. Ele está lá com sua mãe e seus amigos e familiares da liga de boliche deles. Ele é um jogador ávido e joga boliche em uma liga de terça-noite, além de frequentar torneios estaduais e às vezes torneios nacionais. Normalmente eu vou e às vezes jogo boliche sozinha. Este ano, decidimos que eu não iria, mas ficaria em casa com nossos 3 meninos devido ao calor e fumaça em Vegas em julho. Meu marido e eu estamos casados há 11 anos. Este é seu segundo casamento. Seu primeiro casamento fracassou porque ele pegou sua esposa o traindo com outro homem. Eu nunca, nenhuma vez, pensei que ele teria intimidade com outra mulher enquanto estivesse comigo. Ele simplesmente não é esse tipo. Então vamos para esta viagem. Normalmente quando ele viaja sem mim, ele fica em um quarto de hotel com a mãe ou nossos filhos. 3 noites atrás, eu estava no facetime com ele enquanto ele estava em seu quarto de hotel. Foi muito legal e ele estava falando sobre possivelmente tirar um cochilo por falta de sono. Perguntei se ele tinha o quarto só para ele e ele disse que não. Perguntei quem era. Ele disse o nome de uma mulher e continuou explicando que deveria dividir o quarto com o namorado da mãe, mas os planos mudaram e agora ele está dividindo o quarto com ela na viagem. Ele me disse que eu já conheci ela em uma reunião. Ele não entendeu porque eu estava chateada ou frustrada, então desisti porque não queria atrapalhar seu tempo e seu boliche. Sei que deveria ter perguntado como ele se sentiria se os papéis fossem invertidos, mas não perguntei. Em parte porque não queria brigar enquanto as crianças estivessem acordadas, e em parte porque não queria ouvir ele atribuir isso à minha imaginação. Mal dormi desde aquela noite, e meus sonhos têm sido cheios de piores cenários, e ainda assim não toquei no assunto novamente. Houve algumas ocasiões em que ele falou sobre tirar sonecas e como ele é chato em Vegas. Mencionei algumas vezes, meio sarcasticamente, que ele estaria se divertindo mais se estivesse dividindo um quarto comigo, ou se eu estivesse lá em vez de sua companhia atual, mas ele deixou tudo de lado. Então aqui estamos. Ele passou as últimas 3 noites em um quarto de hotel com uma mulher que não sou eu ou sua mãe. Atualização 1. Segui alguns conselhos e mandei uma mensagem para ele há pouco tempo em vez de esperar até que ele chegasse em casa, e ele e nossos meninos estão saindo para outra viagem amanhã, de manhã, então eu queria ter certeza de que tivemos a conversa completa antes que ele partisse novamente. Antes de dar a atualização, eu queria deixar algumas coisas claras. Eu confio no meu marido. Ele nunca demonstrou que seria o tipo de pessoa que trairia, e não é isso que realmente me preocupa. Embora eu tenha tido alguns sonhos bem desagradáveis, meu problema foi que ele não foi direto e honesto comigo. Se eu tivesse feito a mesma coisa, ele teria perdido a cabeça. Nós geralmente temos uma ótima comunicação e o problema aqui é que eu gosto de ter esse tipo de conversa cara a cara em vez de por telefone. Simplesmente não é algo que eu gosto de discutir quando não estamos no mesmo espaço. Obviamente nessa situação, eu deveria ter aberto a exceção e agora o fiz. Agora para a atualização, mandei uma mensagem para ele hoje para dizer que essa situação estava me incomodando nos últimos 3 dias. Eu tinha perguntas e precisávamos ter essa conversa. Perguntei quem era a mulher, quantos anos ela tinha e por que ele não me contou sobre a situação antes que eu descobrisse por acidente. Houve uma confusão com os quartos, algo sobre alguém não ir, então as pessoas foram embaralhadas. Ele foi pareado com uma mulher mais ou menos da minha idade. Ele disse que não achava que seria um grande problema e não queria incomodar todos os outros na viagem. Ele também disse que não queria me aborrecer, e é por isso que ele não me contou sobre isso imediatamente. Ele me disse que eu nunca tive nada com que me preocupar e ele se certificou de que eles não estivessem sozinhos no quarto, além de quando estavam dormindo. Fui honesta com ele e disse que se os papéis fossem invertidos, por respeito a ele, eu teria ligado para ele imediatamente para ter certeza de que ele estava bem com isso. Eu disse a ele que, embora eu confie nele implicitamente, eu não deveria ter descoberto do jeito que descobri. E ele não deveria ter ignorado minha preocupação. Eu disse a ele que a falta de comunicação direta parecia suspeita, independentemente da intenção ou do que realmente aconteceu. Quanto a não me aborrecer, eu disse a ele que teria entendido e não teria ficado chateada se ele tivesse sido honesto. Ele se desculpou. Eu disse a ele para apenas se comunicar da próxima vez. Então, me chame de ingênua se quiser, mas estou deixando isso de lado neste momento. Ele estará em casa esta noite e pretendo ter uma noite agradável com ele antes de não ver ele novamente por mais 2 semanas. Chorei quando descobri a idade dela, mas tirar isso do meu peito foi muito aliviante. Se você está curtindo o vídeo até aqui,
Já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 2. Não estou lidando com isso tão bem quanto pensei. Decidi deixar para lá e sei que ele não estava fazendo nada com essa outra mulher. Você pode discordar e me chamar de louca se quiser, mas eu sei disso. No entanto, por mais que eu tenha tentado, não consigo superar o fato de que ele tomou a decisão de fazer algo que sabia que eu não aceitaria, e não me contar sobre isso. Conversei com alguns dos meus colegas de trabalho e todos estão chocados e mais bravos por mim do que eu me permiti ficar. Tivemos menos de 24 horas juntos antes que ele, sua mãe e todos os meus 3 filhos viajassem para o outro lado dos Estados Unidos. Eu estava no telefone com eles esta noite antes de irem para a cama, e uma das primeiras coisas que meu marido me disse foi: "Vou dividir a cama com uma ruiva esta noite." E eu quase desabei antes de perceber que ele estava falando sobre um dos nossos meninos. Eu estava tão brava que não entendo como ele não percebeu isso. Todas as conversas que tivemos foram curtas e diretas porque eu realmente não estou interessada em falar com ele. Tenho ligado para meu filho mais velho e conversado com meus meninos. A mãe dele não falou muito comigo, o que me faz pensar que ele disse algo a ela. Não sei o que fazer. É meia-noite em casa, tentei ir para a cama há 2 horas e não conseguia parar de soluçar, então levantei e deixei para lá. Foi bom desabafar, mas sei que preciso falar com alguém. Tenho linhas de apoio no trabalho para as quais posso ligar, mas não vou ligar hoje à noite. Bebi demais e não quero trazer isso para o assunto também, mas ligarei amanhã. Sei que deveria ficar chateada e brava e não deixar para lá. Mas tenho medo de que, quando falar com um profissional, eles digam que estou exagerando. Ainda vou ligar, mas preciso colocar minha cabeça no lugar primeiro, independentemente dos meus sentimentos neste momento. O mais importante é que o pai dos meus filhos volte para casa em segurança para que possamos resolver isso pelo menos na mesma cidade e não enquanto ele estiver longe. Atualização 3. Minha família chegou em casa um dia mais cedo, então tirei 2 dias extras de folga do trabalho para ver eles e resolver as coisas com meu marido. Depois de descarregarmos e guardarmos tudo, jantamos e assistimos a um show. Depois de colocar os meninos para dormir, meu marido e eu fomos para o nosso quarto. Ficou bem claro que ele pensou que teria sorte, porque ficou muito confuso quando acendi a luz. Eu disse a ele que tinha perguntas e precisava que ele as respondesse. Ele hesitou, mas concordou. Perguntei quem era essa mulher, quantos anos ela tinha e se era casada. Ainda não sei quem ela é, mas ele confirmou que ela é mais jovem do que eu e não é casada. Então perguntei quem tomou a decisão de que ele dividiria o quarto com ela. Ele disse que sua mãe disse que seria muito bom se eles dividissem o quarto para que ela pudesse passar as 3 noites com o namorado dela. Perguntei por que ele não me contou sobre isso. Ele disse que estava tão cansado e teve um dia tão longo que não pensou sobre isso. Ele disse que não achava que eu questionaria suas intenções. Eu disse a ele que não era sobre questionar suas intenções ou fidelidade, é que o que eles fizeram foi completamente inapropriado e desrespeitoso comigo e com o nosso casamento. E no mínimo, ele deveria ter me enviado uma mensagem rápida explicando a situação. Eu também disse a ele que sua mãe nem sempre está certa. Ele se desculpou profundamente, disse que não deveria ter colocado sua mãe antes de mim. Ele não achava que isso seria uma coisa porque ele nunca tentaria me machucar e ele achava que eu sabia disso. E nós conversamos honestamente e trabalhamos as coisas por algumas horas sólidas. Chegamos a um lugar muito bom e nos conectamos pela primeira vez em muito tempo. Então ele foi trabalhar no dia seguinte, o que doeu porque eu realmente não tinha tempo para ligar. Estou muito atrasada no trabalho, mas eu fiz mesmo assim porque eu queria fazer a coisa certa para nós e cuidar de nós. Mas como ele tinha acabado de passar 2 semanas viajando pelo país fazendo algo super divertido, e agora ele está super atrasado no trabalho, ele não podia se dar ao luxo de tirar mais tempo de folga. Então isso realmente doeu, mas eu deixei passar porque ele realmente estava atrasado e eu pelo menos tinha os meninos com quem eu podia conversar. Naquele dia minha mãe ligou para saber o que faríamos no meu aniversário, que seria em 2 dias. Eu honestamente tinha esquecido disso com tudo, então eu disse a ela que não sabia e perguntei se meu marido tinha ligado para ela. Ela disse que não. Então eu disse a ela que a avisaria quando tivéssemos um plano. Naquela noite perguntei a ele se ele tinha um plano, e ele disse que não e me perguntou o que eu queria fazer. E isso realmente doeu, mas eu deixei passar porque nós tínhamos tanta coisa acontecendo.
Eu disse a ele que seria ótimo se fizéssemos um churrasco, e ele convidasse as pessoas e comprasse as compras e ele concordou. Eu perguntei especificamente se ele ligaria para minha mãe. Ele pegou algumas compras, mas não todas. E ele me surpreendeu com um bolo. Mas foi só isso. Acabei convidando todo mundo de última hora, tendo que me desculpar no caminho e tive que ir à loja 2 vezes para pegar o resto das coisas que precisávamos. Na festa, ele começou a mostrar aos nossos amigos as fotos da viagem dele, fotos que eu nem tinha visto ainda. Eu estava tão brava, chateada, frustrada. Ele não entendeu. Então chegou a hora dos presentes. O dele era um jogo de cartas e uma massagem nas costas. Eu me senti como se tivesse levado um tapa na cara. Ele não me deu nada de Dia das Mães, mas eu comprei um monte de coisas para o Dia dos Pais para a viagem dele e um jogo de Xbox que ele queria. E ele simplesmente foi para o outro lado do país, e tudo o que ele pensou em pegar para mim foi um jogo de cartas. Eu não queria brigar na frente dos nossos amigos, então deixei pra lá. Eu realmente não esperava mais do que isso de qualquer maneira, mas ainda doeu. Qualquer coisa que ele fizesse me irritava. Qualquer coisa que a mãe dele fizesse me irritava. Eu estava ficando tão frustrada, triste e brava e simplesmente não era eu mesma. Então eu tive um problema médico e fui ao pronto-socorro para cuidar disso. Não atrapalhou o dia do meu marido, então eu estava realmente irritada de manhã. Não ajudou que a mãe dele veio e eu simplesmente não consigo lidar com ela agora. Também não ajudou que ele me contou naquela manhã sobre todos os planos que ele tinha feito para o aniversário do nosso filho em algumas semanas. Fiquei brava comigo mesma por estar chateada. Eu deveria estar feliz que meu marido está pensando em nosso filho e querendo dar a ele uma ótima festa de aniversário. Mas eu estava tão desanimada, triste e brava naquele momento. Mas ele tinha que ir trabalhar, então eu deixei para lá. Então, antes de ir, enviei uma mensagem de texto me desculpando por estar irritada. Eu disse a ele que não estou em um bom lugar mental ou fisicamente e estou realmente lutando. Ele perguntou como poderia ajudar, e eu respondi que realmente não sabia. E então eu vi o médico e ele me encaminhou para uma cirurgia. Esta será a 3ª vez que farei uma cirurgia para isso. Eu estava tão frustrada, triste e magoada que decidi simplesmente colocar tudo para fora. E como ele parece não conseguir encontrar tempo para realmente falar comigo, enviei uma mensagem de texto para ele com um romance, colocando tudo que está em minha mente. A viagem, meu aniversário, ele não ter tempo, o aniversário do meu filho, tudo isso. Depois de 1 hora ele não respondeu, então enviei outra mensagem dizendo que talvez ele pudesse me dizer que eu não sou louca e que superaríamos isso juntos, ou algo assim, pelo menos. Ele respondeu dizendo que me ama e tem muito a dizer, mas não pode dizer pelo telefone. Então fui trabalhar e fiz as coisas. Eu me senti um pouco melhor. Naquela noite, ele ligou para dizer que me amava e que tiraria o dia seguinte de folga para passar comigo. Fiquei muito feliz. No dia seguinte, perguntei a ele quais eram as coisas que ele queria dizer, e ele disse que não queria dizer na frente das crianças. Então, naquela noite, perguntei novamente, e ele disse que estávamos tendo um dia tão ótimo, que ele não queria estragar tudo e me deixar emocionada. Então ele não diria isso naquele momento. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Agora é o dia seguinte, e eu acabei de perguntar a ele novamente. Ele me ignorou completamente e foi até a cidade para pegar nosso filho no acampamento. Estou perdida. Não sei o que fazer. Só posso pedir para ele falar comigo algumas vezes. Ele não compartilha seus pensamentos ou emoções com frequência, mas eu acho que ele faria isso agora. Atualização 4. Peço desculpas pela atualização tardia. Minha saúde piorou drasticamente por 1 minuto. Mas não se preocupe, está tudo bem agora. E tive uma ótima conversa com minha médica sobre me colocar em primeiro lugar e ela está me colocando em contato com um conselheiro. Quando finalmente consegui que ele me dissesse o que queria dizer, ele só mencionou 2 coisas que eu havia falado no romance que enviei a ele. A primeira foi que eu iria procurar um conselheiro. Ele disse que adorou a ideia e que realmente o ajudou quando ele estava falando com um. Então ele mencionou que eu havia mencionado o quanto ganhei de peso desde o nascimento do nosso último filho. Ele disse que ainda me acha loucamente atraente. Então ele começou a falar sobre o que eu não deveria fazer se quisesse perder peso, e se desculpou pelo fato de que ele e os meninos têm metabolismos ridículos e não precisam se preocupar com isso. Pedi para ele parar de tentar me dar conselhos sobre perda de peso e não era esse o objetivo de eu contar a ele. Perguntei se havia mais alguma coisa que ele queria dizer e ele disse não. Só essas 2 coisas. Então, neste ponto, é aqui que estou. Meu marido não me traiu e eu sei que isso é verdade.
Ainda não estou em um bom lugar por causa de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então estou buscando ajuda. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!